Pues bueno, buenas y bienvenido. Esta es la segunda aula de Enseñando Español, entonces pues, hola! Eu sou Maxi ou Laura, tá? A primeira aula foi de diferenças do idioma, algumas diferenças maioritariamente escritas, tá? Tipo, letras que no espanhol não tem, esse tipo de coisa, tá? E na aula 2 vamos conhecer o abecedário no espanhol. Então, o que a gente vai conhecer como tal? O nome das letras em espanhol e a pronúncia das letras, tá? Então, esse vídeo para isso, só para isso. Eu tô levando um curso de português também. Para esse curso de português, eu fiz uma coisa que titulei Inventemos categorias de dificuldade para as letras, tá? Uma coisa que eu mesma organizei, não dá pra ver, não importa. Então eu vou me basear nisso também para ensinar espanhol, tá? Mas isso aqui eu fiz em português, só que para espanhol também serve. Porque se eu tô olhando desde um ponto de vista do espanhol, da língua espanhola, para a língua portuguesa, possivelmente vai ser o mesmo nesse curso, só que é o contrário, tá? Então, é só isso. O que eu tenho que fazer nesses cursos é fazer um conteúdo para cá e fazer o contrário desse conteúdo para esse outro curso. Então, seria isso. Bom, no espanhol temos 27 letras, 5 vogais, bom, talvez 3, igual do que o português, e 2 semivogais. Bom, talvez 3 semivogais. Eu diria que no português tem até 4 semivogais, então seria o I, o U, o Y e o W. Foneticamente, a gente vê mais isso com o Y e o W. Por exemplo, o som da L ao final de palavras, então em português, por exemplo, Brasil, foneticamente esse som do L sendo pronunciado como uma U, foneticamente é representado com um W em português, porque, enfim, bom. E eu menti no início, a gente não só vai ver nomes das letras e o som delas, a gente vai ver umas características um pouco mais além que eu fiz aqui nas categorias que eu realizei. Por exemplo, tem a categoria número 1, que é seu nome muda, ou seja, o nome das letras muda. Categoria 2, seu uso muda. Eu uso ela de um jeito diferente no espanhol. Eu uso menos ou mais no espanhol. A gente já viu o que existe e o que não, tá? No vídeo passado. Então, agora a gente vai ver se acontece alguma mudança de uso, se curiosamente uma letra é mais usada do que outra, Porque é assim. Categoria 3. A sua pronúncia muda, que é uma coisa muito importante, né? Então, a gente tem essas 3 categorias. E agora, bora. Abecedário, ou seja, nome das letras em espanhol. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, N, O, P, Q, R, S, T, U, P, W, X, Y, Z. Eu quero focar rapidinho numa coisa aqui. Eu pronuncio no abecedário que eu aprendi de criança, né? Eu pronuncio a letra Y como J. E eu pronuncio a B pequena, a V, como B, tá? No abecedário. Mas é diferente. Por exemplo, o meu nome, meu verdadeiro nome,
ele usa o Y. Então, se eu vou dizer para alguém, oh, não, olha, você tá errando meu nome é com Y. Se fosse em espanhol, toda a minha vida, que possivelmente seja eu e muitas outras pessoas, como Y. Tipo, esse seria o nome. Na verdade, em espanhol seria Y. O que acontece? Então, a gente teria duas I. Então, uma é Y e a outra é I latina. Mas no abecedário eu aprendi ela, eu falo ela como uma T. Por quê? Uma coisa interessante do Y em espanhol, ela é muito mais usada. Por exemplo, o uso do Y no português na matemática usa bastante, sim, mas de forma falada, muito pouco. Ou talvez nunca, né? Foneticamente, eu já disse um uso dela para o português. Na verdade, ela foi oficializada no idioma, no abecedário do português, a partir do novo acordo ortográfico da língua portuguesa. E o K também e o W também, porque elas são, no português, tipo, elas são consideradas estrangeiras, possivelmente estrangeiras do inglês, porque no inglês é bem usado tanto K, tanto W. E é como se a nacionalidade dela para a gente fosse da grega. Eu acho que é certo que ela vem do idioma grego e por que acabou com a gente, não sei. Seria interessante ver, né? Agora, o K e o W, eu acho que sim, poderia ser perfeitamente tipo do inglês ou uma coisa dessa, porque na verdade na língua espanhola não é nem tão usada e no português também não. Foneticamente, eu não poderia dizer que ela é bem usada em espanhol, porque isso que acontece com ele em português, em espanhol não acontece, então a gente nunca pronuncia ela como uma U. Então, foneticamente, não teríamos isso em espanhol. Então, para mim, tem dois nomes, mas olha uma coisa, não só tem dois nomes. Por que tem dois nomes? Então, uma seria uma I e na outra J. O que é isso? Percebam que o nome dela é ela e uma E. O que acontece com outras letras aí? O L, o P, o T, é ela, a letra, mais uma E. Porque elas são consoantes. Então, isso quer dizer, mais ou menos, o que eu tô querendo dizer é que Y em espanhol é uma consoante também. Também. É como se eu tivesse aprendido no abecedário que ela é uma consoante, mas também é uma vogal. Tipo, ela não só é uma vogal em nomes de pessoas, isso, né? Como em português, que a maioria, eu acho que a maioria do uso dela pode ser em nome. Nem é tão comum, eu acho, nomes com Y, tipo, em português, né? Mas eu acho que esse seria seu uso, que até meu nome tem Y. Mas o caso é que você pode saber como é que vai pronunciar ela e quando ela é uma vogal e quando ela é uma consoante. Mas, vem cá, qual é o som da consoante? Porque vogal é I, certo? Só isso. I não muda nada. Então a gente teria duas I, que eu já disse, latina, grega. E não muda nada, a pronúncia é o mesmo. Então por isso que a gente tem que, tipo, diferenciar, qual I latina e grega. Pronto, é isso. Mas, e vocês podem chamar ela como Y ou J. Podem usar os dois nomes. A REA, a academia que rege o espanhol e dá as regras e tudo isso, disse que o nome dela, tipo, mudou o nome dela para ser somente J. Mas isso não vai me mudar e cada vez que alguém perguntar meu nome, eu vou dizer latina, Y. Sabe? Mas se você quer aprender que o nome dela em espanhol é J, aprenda desse jeito, até porque é o jeito certo segundo a REA, tá? Mas se quer dizer Y, eu acho que todo mundo vai entender também. Até porque ela é grega, né? Enfim. Então,
Como consoante, o som dela é o seguinte, que eu acho que não vai ser difícil para você, tá? Por quê? Porque você conhece esse som, porque esse som acaba existindo em português. Por que existe em português? Não sei. Porque assim, para mim tem umas duas, porque X também, mas vamos não falar de X. Tem umas duas letras que tem duas pronúncias em português. Então, eu tô falando da D e eu tô falando da T. E eu vou chamar de primeiro som aquele de D e aquele de T. Qual o segundo? De, T. Tá? Então, esse segundo som que eu tô nomeando de segundo som da letra D, T, T, é o som do Y em espanhol, tá? Então, se o Y é consoante, então a gente vai formar sílabas com ela e uma vogal, né? Então, aí que a gente vai saber se ela é vogal, a menos que seja um nome. Aí até pode ser difícil, mas lembra, uma consoante, ela vai fazer sílabas com as vogais. Até porque para existir sílaba, a gente precisa de vogal, né? Então, você vai ter a consoante e a vogal aqui. Então, se você tem ela antes de uma vogal, ela é consoante. Mas, tá, então, se você tem aquela coisa de será, então tenta ler a palavra toda e ver se faz sentido. Tenta analisar, tenta pronunciar para ver se tá dando certo ou não. Mas, como ela é uma consoante, vai ser desse jeito. Ela, vogal. Ela, vogal. Qual vogal? A seria já. Je, ji, jo, ju. Esse é o som dela como vogal. Já, je, ji, jo, ju. E se você conhece um pouco de espanhol, e até porque eu já falei no vídeo passado que eu sei que vocês viram até 8 vezes, eu agradeço muito por isso. Bom, se você assistiu meu vídeo passado, ou conhece um pouco de espanhol, ou lê um pouco, você vai saber que esse som não é só dela, mas ela compartilha esse som com o WL, mas calma, tudo tá certinho. Se você tiver ela, como é que a gente vai pronunciar? Se ela tá sozinha ou ela tá antes, depois de uma vogal, por exemplo, na palavra ai, do verbo haver. Ai, del verbo haver. A gente tem uma H, a gente tem uma A e a gente tem o Y, não é? O Y, J. Então, ela tá depois da vogal. Então, a pronúncia dela vai ser o quê? I. Certo? A gente não vai fazer uma coisa tipo... né? Então, vai ser como é que a gente vai ler? Ai, até porque H em espanhol não tem som também. Sabe? Não tem. Como em português, ela não tem som. Certo? Então vai ser ai. Muitas vezes vocês vão achar ela totalmente sozinha. Não tem nem vogal aqui, nem vogal aqui, nem consoante aqui, nem consoante aqui. Ela tá totalmente sozinha. O que ela tá fazendo sozinha aí? Ela tá atuando como uma... a pronúncia dela sozinha vai ser de I, tá? Vai ser de I. O que ela quer dizer? Ela tá representando esse I de que tá faltando uma última coisa. Por exemplo, eu fui lá no supermercado e comprei banana, maçã e pera. Aquele I em espanhol é escrito com Y e a pronúncia dela vai ser o mesmo do que o português, I. Então, se ela tá totalmente sozinha, ela tá sendo aquela I que vocês escrevem com E em português e pronunciam como uma I geralmente, né? Mas ela em espanhol não é um E, até porque até em francês é um E e um T. Mas esse T não é nem muito pronunciado, sabe? Então a pronúncia dela é tipo E no francês, mas em espanhol é Y, tá? A pronúncia dela, I. Então, eu diria em espanhol, fui ao supermercado e comprei
é banana, o cambur. Banana, manzana e pera. Tá? Agora, se ela estiver antes de uma vogal, vai ser o quê? Consoante, certo? Certo? É isso, né? Então, o som dela, vamos ver, vamos ver. Então, temos o verbo ir. Entonces, yo voy, voy, a gente termina. Assim, é muito engraçado porque a gente começa, o verbo no infinitivo é com uma i latina, entendeu? Ir. Agora, na conjugação de eu, ou seja, primeira pessoa, acaba sendo com y. Então seria yo voy. Como aquele outro verbo seria estar em espanhol, seria yo soy, com y. Então, voltando a ir, yo voy, tu vas, ele vai, tá. Mas aonde eu quero chegar é esse verbo em gerúndio, que é quando você está indo. Você está indo. Em português é com i latina, porque o português não usa y. Mas em espanhol, adivinha? Seria Y-E-N-D-O. Yendo. Por exemplo, yo estoy yendo. No próprio eu, em espanhol, tem uma i. Então, pense assim, y para a língua espanhola, ela não é tipo uma espécie de letra nova, letra incomum, letra grega, estrangeira, que às vezes a gente usa no nome na matemática. Ela é bem usada, ela é vogal, na verdade semivogal, e consoante. Então, ela é bem usada, a gente usa em muitos verbos. Verbo que tá nem aí? Não. Verbo ser, verbo ir, verbos importantes. No verbo haver, cara, ela é muito usada, ela tem até 2 formas de uso em espanhol. Então, tenta aprender ela porque vai ver muito pra você, pode ser tipo, que coisa estranha, né? Mas, tranquilo, então, seria, yo estoy yendo. Então, temos 3 palavras e as 3 palavras o y é usado. Então, você acha que essa frase que eu acabei de dizer eu nunca uso? Claro que eu uso. Cada dia eu posso usar essa frase com essas 3 palavras e as 3 usam y. Que estranho, né? Pois é. É assim. Mas, coloca nos comentários, quando das 3, onde ela está sendo uma vogal? E tenta falar a pronúncia dela. Lembra? Qual a pronúncia dela como consoante, meu Deus? A segunda pronúncia do D. Enfim, cidade. Esse tch. Essa vai ser a segunda. Então, qual a pronúncia do doble L e do Y como consoante em espanhol? A segunda pronúncia do D. Tá bom? Qual? Já, je, ji, yo, ju. Tá certo? Llaves, yendo, llover, llegó, lleno. Então, o que eu disse no final? Que ela tem 2 nomes. O nome para ela quando ela está sendo uma vogal, que para mim, durante toda a minha vida, tem sido Y. E o nome dela como consoante, que foi o nome que eu aprendi no ABC, é J. Qual outra coisa? Que ela é vogal e é consoante, e o som dela e os usos dela, e é que é fácil saber como é que a gente vai pronunciar ela, tá? E que você vai acabar se reparando com ela muito. E que você vai usar muito até no espanhol básico, porque ela é muito básica. Ela tá no eu, cara. Eu. Qual última coisa? Ela compartilha som com doble L. Então, se você vai ver doble L aí, meu Deus, o que é isso? São 2 L, mas será que eu posso pronunciar como uma, né? Tipo no inglês, né? Tipo, cavalo. Não, lembra do Y.
doble L tem a mesma pronúncia do Y. Então seria cavallo, jajejijo, cavallo, certo? Então, no Y, a gente acabou no doble L, que é bem usado também. Por exemplo, das palavras que eu já disse, quase todas são com doble L, então é bem usado. Então, você já, com isso aí, dominou duas letras. Ah, e o melhor, duas letras com uma pronúncia que você conhece. Então, explore essa pronúncia que você só conhece com I e com E, né? Por exemplo, cidade. Então, isso é com I, cidade ou cidade. Tá, então você só tenta praticar ela com a, com a E, com I, com O e com U. Já, je, ji, jo, ju. Tá? Mas eu queria pular pro V. Gente, esse vídeo tá muito grande já. Eu só falei de umas poucas coisas. E eu quero continuar falando de muita coisa. Então, esse vídeo vai ter que ser dividido em partes. Mas, lembrando que a gente nesse vídeo já viu os nomes das letras e algumas pronúncias. Se você acabar percebendo no nome, vai meio que ver as pronúncias, tá? E o uso da YG, tá? Então, vamos pro próximo vídeo para continuar aqui. O que a gente vai ver no próximo vídeo? As outras letras. E vamos ver se o nome delas muda. Se o uso dela é diferente, que a gente já viu no Y. Nossa, o uso dela é bem diferente. E a última, a pronúncia muda, tá? Então, vamos pro próximo vídeo. Bye, bye. Tchau. Hasta luego. Hasta la vista. Nos vemos. XD.